Olá, boa tarde para você, tudo bem por aí? Hoje é quinta-feira, dia 1º de junho e esse é o Boletim Legislativo. Você sabe, aqui você confere as notícias da Câmara Municipal e também da nossa cidade. Seja você muito bem-vindo. E hoje, pessoal, tem sessão na Câmara Municipal. A partir de agora, confira os assuntos de interesse público que serão votados pelos vereadores da Casa. Entre os projetos da pauta da sessão desta quinta-feira estão propostas voltadas para o meio ambiente. Uma delas, apresentadas pelo vereador Fabião Zagueiro, quer criar na cidade ferramentas conhecidas como jardins de chuva. Esses jardins são construções verdes que ajudam no escoamento das águas da chuva e reduzem impactos de alagamentos. Outros dois projetos sobre o tema são de autoria do vereador Marcão da Academia. O primeiro autoriza a Prefeitura a instituir o programa Lixo Reciclado das escolas da rede pública. A proposta do programa é conscientizar alunos sobre a importância da reciclagem a partir de práticas sustentáveis no ambiente escolar. Já o segundo projeto do vereador Marcão quer implantar diretrizes para a gestão do lixo tecnológico em São José. E o assunto da assistência social também está na pauta. Um dos projetos a serem apreciados em plenário, este de autoria do vereador Fabião Zagueiro, propõe autorizar o poder público a implantar tratamento contra a depressão em crianças e adolescentes nas unidades básicas de saúde. Já a matéria do vereador Fernando Petiti quer instituir a campanha Maio Laranja como a ação de conscientização e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e jovens. E para evitar o assédio sexual contra mulheres no transporte público, um projeto da pauta de autoria do vereador Dr. José Cláudio visa criar diretrizes específicas para combater este ato, que é crime. Outro projeto da pauta é a matéria dos vereadores Fernando Petiti, Dulce Rita e Marcão da Academia, que busca garantir o direito de pessoas autistas a ingressarem e permanecerem em todos os meios de transportes e estabelecimentos acompanhados de um cão de assistência. Segue também para a apreciação dos parlamentares a matéria da vereadora Dulce Rita, que quer criar em São José uma política municipal de inclusão social para pessoas com nanismo. Dulce ainda é autora do projeto que tem como objetivo a criação de uma campanha permanente de combate aos golpes financeiros contra idosos. E um projeto dos vereadores Zé Luiz e Renato Santiago, presente na pauta, quer implantar um sistema de reconhecimento facial automatizado para controle da frequência dos alunos das escolas da rede pública. A proposta visa melhorar o acompanhamento dos estudantes que efetivamente frequentam as escolas e combater o problema da evasão escolar. Sobre datas e eventos, um projeto do vereador Dr. José Cláudio propõe criar em São José a Rota Gastronômica da Comida Sem Glúten. A pauta também contém projetos para a denominação de espaços públicos, concessão de títulos e criação de datas comemorativas. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pauta das Sessões. Em audiência pública realizada na Câmara, a Prefeitura apresentou o balanço das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2023. Confira. Em audiência pública realizada na Câmara, a Prefeitura apresentou o balanço das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2023. De acordo com os dados apresentados pelo secretário de Gestão Administrativa e Finanças, Odilson Braz Júnior, a receita total arrecadada foi de 1,48 bilhão de reais, sendo que o valor orçado para os primeiros 4 meses do ano foi de 1,40 bilhão, ou seja, 5,78% a mais do que o previsto. Considerando as despesas que foram de 1,25 bilhão de reais, o superávit foi de 233 milhões de reais neste início de 2023.
um aumento de 18,6% comparando os dois valores, um resultado classificado como previsto e satisfatório pelo secretário de Gestão Administrativa da Prefeitura. É um resultado satisfatório. Nós termos superávit, ou seja, ter mais receita do que despesa, obviamente, é melhor do que a situação oposta. Então, o superávit ele vem como uma boa notícia, e já esperada. Nós já esperávamos que no começo do ano, no primeiro quadrimestre, houvesse realmente uma receita maior do que a despesa planejada. Os gastos ficaram 7,12% maiores do que os valores previstos. As despesas com a saúde foram as principais do município, com 205 milhões. Na educação, a prefeitura gastou 124 milhões. Ao todo, mais de 1,16 bilhão de reais foram arrecadados em impostos nos primeiros 4 meses deste ano. O ICMS ficou no topo da lista, acumulando 295 milhões de reais. Apesar disso, o secretário revelou que a arrecadação do Imposto sobre Mercadorias e Serviços ficou abaixo do esperado, mas que outros impostos, como IPVA e IPTU, conseguiram suprir as perdas no período. A nossa análise é que por um esfriamento da economia, o nosso repasse de ICMS acabou sendo menor do que nós havíamos previsto. Contudo, há outras fontes de receita do município, como o Imposto sobre Serviço, o IPTU, rendimentos de depósitos bancários, o IPVA. Todos esses rendimentos vieram acima do que nós havíamos orçado. Então, isso mais do que completou a falta feita pelo ICMS. Por isso que nós tivemos uma receita até maior, a receita total, até maior do que o que havia sido previsto. De acordo com o secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura, a previsão para o próximo quadrimestre ainda é de superávit, mas com um valor menor do que o registrado neste início de ano. A expectativa é que esse superávit vá diminuindo ao longo do ano justamente pela maior velocidade da execução de obras, execução de nossas despesas, de nossos gastos. Então, a expectativa é que ele continue superavitário, mas, contudo, diminuindo esse superávit. As audiências públicas para a apresentação das metas fiscais do município estão previstas em lei e são realizadas ao final dos meses de fevereiro, maio e setembro de cada ano. É papel dos vereadores acompanhar e fiscalizar as ações que compõem o orçamento da cidade. E olha, pessoal, teve outra audiência pública aqui na Câmara para discutir a Lei Paulo Gustavo, que tem o objetivo de destinar as verbas para projetos culturais na cidade. Confira como foi. O plenário da Câmara recebeu uma audiência pública para a discussão sobre a Lei Paulo Gustavo e o emprego da verba destinada para o setor de cultura na cidade. A reunião foi presidida pela vereadora Amélia Naomi, que é membro da Comissão de Cultura e Esportes do Legislativo e contou com diversos produtores culturais de São José. O encontro contou também com a participação de Fábio Perinotto, que é coordenador de orientação e capacitação do Ministério da Cultura, que explicou e esclareceu dúvidas sobre as regras da lei. Para a vereadora, o encontro foi importante para dar voz a quem vive de cultura na cidade. Eu acho que ela foi muito importante porque ela foi muito bem representada aqui pela comunidade artística de São José. E ela foi fundamental porque tirou as dúvidas, Muitas pessoas querem saber como é que eu acesso, como funciona, como que vai ser o dia, como você vai chegar lá para chegar no recurso, Eu vi aqui o pessoal do rap, eles estão ali, assim, que bom que eu vim, porque agora vou, buscar, inclusive, participar de outras atividades para conseguir integrar e fazer o projeto. A Lei Paulo Gustavo foi criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, em especial as demandas pelas consequências do período da pandemia. São José dos Campos deve receber 5,3 milhões de reais do Fundo Nacional de Cultura. Desse valor, 2,8 milhões serão destinados às produções audiovisuais, 647 mil ao apoio às salas de cinema, 325 mil à capacitação, apoio a cineclubes e a festivais e mostras, e 1,5 milhão para o apoio às demais áreas que não audiovisuais.
Fernando é professor e participou da audiência pública. Ele destacou a importância de reuniões como esta para esclarecer os diversos pontos da lei. Acredito que foi uma audiência pública extremamente profícua, exitosa. Primeiro, porque trouxe as demandas de vários setores da classe artística para com o Legislativo e futuramente para com o Executivo nas próximas audiências públicas que tiverem no dia 14 e no dia 16 de junho. Então, acredito que essa audiência pública de hoje, solicitada comandada, capitaneada pelo Legislativo, foi de fundamental importância para que nós, da sociedade civil, pudéssemos estreitar cada vez mais as nossas demandas para com a Fundação Cultural na implementação da Lei Paulo Gustavo na cidade. De acordo com Amélia Naomi, outras reuniões estão programadas para os próximos dias, desta vez com a participação de membros do Poder Executivo. Para a vereadora, quanto mais esses encontros acontecerem, melhor será o desenvolvimento da cultura na cidade. Não é só para a Lei Paulo Gustavo, mas para outras leis que estão vindo aí. A cultura, de fato, no Brasil é outra, né? Hoje tem recursos públicos e eu acho que essa oportunidade é fundamental para a gente dar um salto de qualidade, inclusive na gestão desses recursos. E o desenvolvimento do setor será benéfico tanto para quem trabalha diretamente com a cultura, como para o público que consome essas produções. São 5 milhões, 4 vezes o valor do Fundo Municipal de Cultura, que é o principal programa de fomento da cidade. Portanto, chegar na ponta, fazer com que esses produtores culturais, esses fazedores de cultura da cidade consigam executar seus projetos de maneira desburocratizada e principalmente para que esse produto cultural final chegue também na sociedade de maneira bem descentralizada e com capilaridade geográfica, para que toda a cidade de São José tenha acesso à cultura que está sendo produzido por esses fazedores de cultura da nossa cidade. E lembrando a você que já está no ar o hot site sobre a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, na página da Câmara Municipal de São José dos Campos, a LDO, que estabelece, inclusive, as prioridades e metas da administração municipal para o ano. Até o dia 16 de junho, a população pode contribuir com sugestões que serão encaminhadas aos vereadores da Casa para análise do processo legislativo. O projeto da LDO 2024, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, já em tramitação na Câmara, vai receber sugestões de moradores sobre a aplicação dos recursos municipais. Isso porque a Câmara vai promover uma audiência pública sobre o tema para ouvir a opinião dos moradores. A LDO apresenta uma prévia do que será o orçamento da cidade para o próximo ano, estabelecendo metas de receitas, despesas e investimentos e direcionando uma possível indicação sobre qual montante seria destinado para áreas como saúde, cultura, transporte e outras. Por isso, a participação da comunidade é muito importante. A audiência está agendada para dia 14 de junho, uma quarta-feira, a partir das 6h30 da tarde, e vai acontecer aqui, no plenário da Câmara. Quem vier participar pessoalmente poderá apresentar sugestões aos vereadores, mas também é possível participar de maneira virtual. Isso porque a Câmara elaborou um hot site onde você pode encaminhar propostas online para a LDO. Deixar sua sugestão é fácil, é só acessar o site da Câmara e clicar no link em destaque na página inicial. Depois, basta preencher esse formulário, que fica disponível até o dia 16 de junho. Todas as contribuições serão encaminhadas aos vereadores para análise durante o processo legislativo. Na ferramenta, também é possível entender melhor o que é a LDO, ler o projeto na íntegra e acompanhar as notícias sobre o assunto. Tramitando no Legislativo desde maio, o projeto da LDO já recebeu 23 emendas. A matéria prevê uma receita de 4,38 bilhões de reais para o ano que vem. A educação é que vai receber a maior fatia, 1,1 bilhão. Em seguida, vem a saúde, com 1 bilhão, e a Secretaria de Manutenção da cidade, que deve receber 296 milhões. A alocação definitiva dos recursos, no entanto, será analisada e votada pela Câmara. O projeto da LDO foi protocolado pela Prefeitura em 28 de abril deste ano e lido na sessão do dia 4 de maio. A legislação determina que a matéria deve ser votada até o fim deste mês. E começou o mês de junho e com ele o alerta, né? É costume neste período a presença de balões, uma atividade que é proibida, mas que ainda continua na região, né? O Marvin Pinho alerta sobre os perigos desta prática. Boa tarde para você, Marvin. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Apesar
de ser proibida por lei, né, a prática aí de soltar balão continua frequente. Quem vai tirar nossas dúvidas a respeito disso é o capitão Paulo Reis. Ele é coordenador regional de Proteção e Defesa Civil e também chefe de operações do Corpo de Bombeiros. Capitão, boa tarde para você. Se tratando de uma época de festa junina, né? As festas aí cada vez mais frequentes. Essa prática do balão também se torna mais frequente? Se torna principalmente aliada ao período de estiagem, né, onde a gente não tem chuva e acaba ficando mais propício para a soltura de balões. E aí junta duas coisas inconvenientes, né, o tempo seco, mato seco, balão e fogo. Né? A soltura de balões está prevista na Lei de Crimes Ambientais. São 4 condutas, né? Fabricar, vender, transportar e soltar balão. Então isso aí dá uma pena de 1 a 3 anos de detenção e multa. O grande problema aí da soltura de balões é o potencial de estrago que ela pode fazer é muito grande. Então aqui na nossa região nós temos um grande volume, um tráfego de aeronaves muito grande. Então o que pode acontecer? Um acidente aeronáutico, né? Pegar um avião, um helicóptero. Então, é um acidente muito grave. Outro problema sério envolvendo balões. Nós temos refinarias, temos indústrias, que pode gerar uma emergência tecnológica para o Corpo de Bombeiros. Um outro problema, aliado ao tempo seco, a gente tem aqui na região inúmeras áreas de proteção ambiental, e aí a gente pode ter o problema do fogo em cobertura vegetal. Além disso, nós temos rodovias, como a rodovia Dutra aqui, escolas, hospitais, que podem sofrer um incêndio aí por conta de uma queda de balão. E as pessoas que forem fazer uma denúncia, por exemplo, a denúncia deve ser feita só quando a pessoa vê a soltura do balão ou durante a confecção? Tem um momento certo para fazer a denúncia? Olha, a denúncia pode ser feita em qualquer momento. Como eu falei, as condutas criminosas são fabricar, transportar, soltar e vender balões. Então essas 4 condutas abrangem tudo que é relacionado ao balão. Então a pessoa pode fazer a denúncia através do telefone 190 e aí as providências policiais serão tomadas. E nessa época em que se torna mais frequente, de certa forma, também desperta um alerta, algum tipo de orientação por parte do Corpo de Bombeiros, ou até mesmo um trabalho de vigilância nesse sentido? Olha, o ano passado a Polícia Militar apreendeu mais de 120 balões aí em todo o estado. Então a gente precisa muito da denúncia das pessoas, né? E o trabalho do Corpo de Bombeiros é esse trabalho de prevenção e o trabalho de atender alguma possível emergência. Então a gente solicita às pessoas que denunciem essa prática criminosa. Só para a gente encerrar, vale reforçar, é um crime previsto em lei, pena de 1 a 3 anos, isso? Exato, 1 a 3 anos de detenção e multa. Perfeito, obrigado, capitão. Então é isso, é preciso manter, estar sempre presente com essa orientação, né? Reforçar aí essa orientação para que as pessoas não soltem balão, crime previsto em lei, pena de 1 a 3 anos de detenção. Volto com vocês. Obrigada, Marvin, pelas suas informações. Importante esse alerta, né, pessoal? E olha, chegou a hora da gente conferir as vagas de emprego no Pátio de São José. Boa sorte para você. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de embalador, ajudante de obras, ajudante de produção, ajudante geral, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de esteticista, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de marceneiro, biomédico esteta, cortadeira de roupas, costureira, cozinheiro, eletricista, eletricista instalador, funileiro montador, garçom, marceneiro, mecânico montador, motorista de caminhão, oficial de manutenção elétrica, operador de empilhadeira, operador de escavadeira, operador de máquinas, operador de telemarketing, padeiro, pedreiro, projetista de imóveis, serralheiro, soldador, técnico em manutenção, técnico em nutrição, técnico em segurança do trabalho, dosador de animais domésticos, vendedor de imóveis, vendedor interno,
vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de ajudante geral, assistente administrativo, assistente fiscal, auxiliar de limpeza, operador de loja e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Vamos falar agora sobre cultura e lazer para o seu fim de semana? Você vai conferir a partir de agora a Agenda Cultural, que é uma programação que a gente separa toda semana para você a partir desta sexta-feira. O projeto Matheus Estevão Canta Bruno Mars é uma oportunidade de ver um artista regional interpretando os hits de um dos maiores ícones da música pop atual. O músico de São José ficou nacionalmente conhecido depois da participação do programa Canta Comigo da TV Record. A apresentação é hoje, às 19h. Fala pessoal da TV Câmara, tudo bem? Matheus Estevão aqui, passando para te fazer um convite. Na quinta-feira, agora, dia 1º de junho, eu vou estar em São José dos Campos, lá no Chaparral da Vila, fica ali no Vila Ema, a partir das 19 horas, para fazer o lançamento do meu novo show chamado Matheus Estevão Canta Bruno Mars. É o show que a gente integra sucessos desse grande artista que é uma referência para mim e também músicas que são referências dele, e também tem uma brincadeira do tipo: e se o Bruno Mars tivesse nascido no Brasil? Essa dica é para quem ama um forrozinho. Nesta sexta-feira, o Sesc recebe a banda Peixe Elétrico, que completa 24 anos de carreira. Impulsionada pelo movimento do forró universitário, o grupo do Guarujá, litoral sul paulista, promete muito balanço pé de serra. Neste sábado, o Teatro Municipal recebe o clássico da dramaturgia mundial, a peça O Pai, de 1887. A apresentação gratuita será às 20h. A direção é de Regina Galdino. A montagem tem participação especial de Gabriela Rabelo e grande elenco. A obra segue atual ao abordar questões de gênero e poder. Laura quer que Berta seja artista, veja você. Assim eu vou poder educar a minha filha sem ter que dar ouvidos às suas fantasias. Mas afinal, o que é que você quer, hein? Berta vai estudar numa escola para moças na cidade e parte em 15 dias. Pois que seja professora. Por que duas pessoas precisam arruinar desse jeito a vida uma da outra? Também neste sábado, Luan Santana e o DJ Alok estarão na Arena Vale Fest a partir das 21h. A turnê Luan City 2.0 é uma grande festa e o Alok é uma verdadeira fábrica de hits. Em 2021, ele foi o brasileiro mais ouvido no Spotify. É o artista que mais se apresentou no Lollapalooza Brasil. A banda Vintage Soundbox, conhecida por recriar clássicos do rock e do pop das décadas de 1980, 90 e 2000, traz ao Vicentina Aranha, neste domingo, uma homenagem a Rita Lee, em um show com os maiores sucessos da carreira da cantora e compositora. Oi gente, aqui é a Michelle do Música 2 e eu tenho um convite incrível para fazer para vocês. Nesse domingo, eu e Vinícius estaremos no Parque Vicentina Aranha em São José, às 10h30, com a nossa banda Vintage Soundbox, fazendo um tributo para ela, nossa diva, nossa rainha do rock, que infelizmente partiu recentemente, Rita Lee. Preparamos um repertório que tá uma delícia e vai ser incrível ficar com vocês, relembrando os grandes sucessos dessa cantora maravilhosa que faz parte da história da música brasileira. Então, espero vocês lá! E um concurso bem diferente vai movimentar a cidade neste domingo. O Boteco Oriente realiza um campeonato de cosplay e K-pop, com premiações para os vencedores, karaokê e gincana para os demais participantes do evento. Ainda no domingo, Bruna Luiz apresenta seu espetáculo Burnout, no Teatro Univap, às 19h. Bruna é um dos principais destaques do stand-up no Brasil. Nesse show, a humorista quer fazer o público deixar o teatro com a cabeça pensativa e a barriga doendo de tanto rir. E antes de encerrar o boletim de hoje, tem a previsão do tempo. Programe-se aí com as informações que a gente separou para você.
Tarde de sol nesta quinta-feira com poucas nuvens e também com pouca possibilidade de chuva antes do anoitecer. A máxima é de 22 graus e a mínima de 14. Para sexta-feira, o dia também promete ser de sol com nuvens, que aumentam no decorrer da tarde. A possibilidade de chuva também é pequena. A máxima fica em 22 graus e a mínima em 14. E o boletim terminou, pessoal. Muito obrigada pela sua companhia, tá? Se você quiser rever o programa, você sabe, acesse a nossa página no YouTube, que é Câmara SJC. E eu lembro também que a gente está no Instagram, é @TV Câmara SJC. Segue a gente lá, tá bom? Inclusive, você pode interagir por meio desta página, mandar uma sugestão, comentar sobre as nossas reportagens. Você é muito bem-vindo aqui no boletim, tá bom? Boa quinta-feira para você, um beijo, até amanhã. Tchau!